Suas atividades incluem conscientizar e fomentar a adoção das boas práticas de segurança, desenvolver novas boas práticas e materiais de apoio a respeito de segurança de internet, atuando em cooperação com outras equipes de resposta a incidentes, com organizações internacionais e com diferentes setores da internet no Brasil. A Lucimara possui mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e certificação CISP. Lucimara, eu passo a palavra para você. Uma ótima palestra a todos. Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos. Muito obrigado, queria agradecer o convite, a assistência toda que vocês têm dado. É um prazer, uma honra estar aqui, podendo fazer essa palestra, poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Como a Vanessa disse, vocês vão poder fazer perguntas ao final, tá? Eu não vou estar lendo o chat durante a apresentação, tá? Mas a Vanessa e o pessoal do backstage aí vai estar pegando, coletando as perguntas, então sintam-se à vontade para perguntar depois, tá? Então, como a Vanessa disse, eu vou estar falando hoje para vocês um pouco sobre, o tema da minha palestra é internet segura para todas as idades, e antes de entrar no tema especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre o CERT-BR, o NIC-BR, né, que eu acho que pouca gente conhece a nossa instituição. Então, o NIC-BR, ele é o órgão executor das políticas do Comitê Gestor da Internet, né, nós somos uma companhia, uma empresa de iniciativa privada sem fins lucrativos, então, e o CERT-BR, a principal atividade do NIC-BR é o registro de domínios, né, então todo domínio que é .br é registrado aqui com a gente, e a gente tem várias outras iniciativas de serviços que a gente presta para a comunidade. O CERT é um desses serviços, é uma área do NIC-BR que é focado em segurança de internet, tá? E antes de falar também de incidentes e de uma série de coisas, eu vou definir aqui, vou trazer algumas definições do que é incidente de segurança, tá? Para deixar, e o que é um CSIRT, um CSIRT, ou CERT, né? Então, incidente de segurança de computador é um evento adverso, né? Que pode ser confirmado, pode ser suspeita, relacionado à segurança de sistemas de computação ou redes de computadores, né? Então, tentativas de ataque, de varredura, de adivinhar a senha, infecção por malware, isso são exemplos do que são incidentes, né? Ataques também, como aí quando é bem sucedido, né, a invasão, uma infecção por malware, um ataque de negação de serviço, desfiguração de páginas, isso tudo são exemplos do que são incidentes de segurança de internet, tá? E é importante aqui deixar claro que os incidentes, as consequências deles, eles tanto podem se enquadrar, né, ele pode ter ramificação jurídica ou ser um crime, ou pode levar aí a uma coisa que não necessariamente é um crime, tá? Então, nem todo incidente de segurança de computador precisa ser um crime, tá? É um crime. Então, o tratamento de incidentes é o processo de identificar e de mitigar os incidentes de segurança, né, e também envolve prevenção, né, então, a nossa atividade de conscientizar tem a ver com prevenção, e o que a gente chama de CSIRT é um acrônimo de uma sigla internacional, que significa Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança, né, ou Computer Security Incident Response Team, tá? Pode ser, tem vários acrônimos aí que são usados no meio, e os principais são CSIRT e CERT, tá? O CERT-BR, significa Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança de Internet no Brasil. A gente é um CERT nacional de último recurso, ou seja, a gente é o ponto focal de contato para incidentes de segurança no Brasil perante o mundo, tá? A gente está completando aqui esse ano 25 anos, aliás, essa semana a gente completou 25 anos de atividades, a gente nasceu lá em 97, aí na época como o NBSO, o NIC-BR Computer Security Team, e aí a gente hoje está já atuando
atua aqui no Brasil em parceria com várias instituições internacionais, com várias filiações, né? Então, aqui a gente tem exemplo FIRST, a PWG, né? a Carnegie Mellon University, e a gente também é acreditado aqui pelo Trusted Introducer. Bom, falando um pouquinho dos serviços que a gente presta para a comunidade, a gente tem 3 grandes áreas de serviço, que é gestão de incidência, consciência situacional e transferência de conhecimento, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas áreas, aqui logo mais adiante, e as nossas principais atividades são facilitar a coordenação e tratamento de incidentes, ajudar aí através das nossas estatísticas e dos nossos honeypots e feeds que a gente recebe, ajudar a aumentar a detecção e correlação de eventos e transferir conhecimento aí para o nosso público, né? O nosso principal objetivo é reduzir, né, o impacto para as pessoas, para as vítimas de incidentes, né? E é importante deixar claro que a gente sempre visou aumentar a capacidade nacional de tratar incidente, tratamento de incidente, mas nenhum grupo sozinho consegue resolver todos os problemas e responder incidentes de maneira exclusiva, né? Então, a gente precisa, nosso trabalho tem sido, aí ao longo dos anos, montar uma comunidade, tanto nacional, como participar da comunidade internacional, para que a gente possa trabalhar em conjunto e resolver incidentes de maneira melhor, né? E que a gente possa resolver incidentes, porque normalmente envolve diferentes organizações e sozinho a gente nunca consegue resolver, dificilmente consegue se resolver um incidente. Então, nosso trabalho tem sido aí ajudar a montar, criar novos times, a participar de análise técnicas em tratamento com outros grupos, promover a cooperação e aí a melhora da segurança das redes e ajudar a montar uma visão sobre as tendências de ataques no Brasil. E, óbvio, também criar relações de confiança com a comunidade, tanto nacional quanto internacional, para que isso facilite aí a comunicação de casos de incidente, a resolução, né? E também para trazer informações da comunidade internacional para a nossa comunidade local, ajudar aí na criação e influenciar padrões que envolvem a nossa área e levar também a visão daqui do Brasil para o resto do mundo, né? Então, daquelas 3 áreas que eu falei que a gente trabalha, que é tratamento de incidentes e consciência situacional, como é que a gente atua, né? A gente tem um e-mail aqui, que é o nosso principal mecanismo de recebimento de notificações de incidente. Então, em 2001, a gente tratou aí mais de 1.300.000 e-mails, né, que acabaram se convertendo aí em 457.270 incidentes. As notificações de incidente para o CERT-BR, elas são voluntárias, tá? Então elas não precisam, elas não são mandatórias, ninguém é obrigado a notificar, mas a gente sempre pede que, se houver um incidente, a rede que está envolvida nos mantenha em cópia, ou eventualmente, se precisar de ajuda, que nos peça ajuda, porque isso nos ajuda a enxergar o que é que está acontecendo na internet brasileira. A gente consegue colocar isso nas nossas estatísticas e ajudar a gente a direcionar ações preventivas para melhorar esse tipo, os ataques que acontecem na internet, para melhorar, na verdade, a resposta aos ataques, né, e diminuir, principalmente diminuir e minimizar aí o impacto para as vítimas, tá? Então, a gente recebe notificações e a gente recebe o que a gente chama de feeds, threat feeds. Então, threat feeds são dados a respeito de ataques em que o Brasil está envolvido, tá? Então, a gente detecta isso através dos nossos sensores de honeypots que a gente tem distribuídos aqui pelo Brasil. A gente recebe a informação de diversas organizações internacionais com quem a gente tem parceria, como o Team Camera, Spanhouse, Shadow Server. A gente recebe notícias, a gente recebe dados de diferentes organizações, e aí o que a gente faz com isso? A gente pega todos esses dados, tanto daquilo que a gente recebe, como aquilo que a gente identifica aqui nos nossos honeypots e nas nossas notificações, a gente gera estatísticas e a gente gera notificações. O que são isso? A gente manda os avisos, né, para os grupos de rede, os ASNs, que a gente chama, os Autonomous Systems, a gente notifica de que eles têm um problema, e a gente também compartilha essa informação através de uma plataforma que a gente chama de MISP, tá? Então, tudo que são indicadores de ataque, indicadores de comprometimento, a gente compartilha essa informação, né,
quando diz respeito a servidores DNS maliciosos, phishing, binário de botnet, comando e controle, e amplificadores usados para negação de serviço, a gente compartilha essa informação com uma comunidade, tá? Para que as pessoas possam, para que essa comunidade possa tomar ações, se prevenir e ajudar também a derrubar esses ataques, tá? Derrubar a fonte, eliminar o problema, tá? A gente tem na área de conscientização e formação de capacidade técnica, a gente promove aí algumas atividades como os cursos, a gente é parceiro da Carnegie Mellon University lá nos Estados Unidos, a gente já formou mais de 2.165 profissionais em 93 turmas de treinamento para capacitação de formação de novos times de resposta a incidentes, a gente tem aí o nosso fórum brasileiro, e aqui na área de conscientização a gente tem diferentes materiais para diferentes públicos, né? Então a gente tanto tem material para criança como para o público adulto, a gente tem a cartilha, e esse é justamente o tema que eu vou trabalhar daqui para frente, né? Os nossos materiais aí para os diferentes públicos para conscientização, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre os mitos da internet, tá? Então, tem muita gente que tem muita gente que se expõe a risco na internet porque acho que a internet é um mundo virtual, né? Bastou você desligar o computador lá, o problema acaba, né? E na verdade não é bem assim, né? A internet ele é um mundo digital, mas dentro desse mundo digital acontece tudo, tem lá, tem serviços, tem lojas, tem pessoas, tem ameaças, tem riscos. Então, essa visão de achar que basta desligar o computador para o problema está resolvido, isso é um risco, né? Você achar que você não está correndo risco, né? Que a internet é uma terra sem lei, na verdade não é, tem muitas coisas do que acontece no ambiente digital, né, tem implicações legais, né? Tem gente que acha que a internet hoje é a grande vilã da atualidade. Na verdade, a internet ela é um espelho da sociedade, né? A internet ela deu voz à sociedade, ela deu voz às pessoas, e isso, na realidade, o que a gente não gosta de ver na internet, na verdade, é um reflexo daquilo que a gente tem na sociedade, né? Um outro grande problema é achar que a gente está 100% seguro, isso na verdade não existe, os sistemas têm falhas, né? Sistemas são desenvolvidos por pessoas e pessoas cometem erros, né? Então, invariavelmente, os sistemas vão conter erros e esses erros vão ser explorados para benefício de alguém, né? Achar que os seus equipamentos nunca vão ser encontrados na internet, que você não tem nada a esconder. Então, na verdade, sim, hoje, as técnicas que existem hoje em dia, é possível escanear a internet, localizar todos os computadores da internet hoje em menos de 15 minutos. Então, sim, o seu computador pode ser encontrado e, sim, existem coisas interessantes lá dentro do seu computador que os criminosos vão querer acessar, né? As suas contas, as suas senhas, aí com isso acessar as suas contas do banco. Então, sim, você tem dados que são importantes no seu computador e que geram, né, dinheiro para criminosos. E achar também que crianças são nativos digitais, que elas se resolvem sozinhas, elas estão protegidas em casa. Então, na verdade, não é bem assim, tá? E aí tem mais alguns agravantes, né, do ambiente da internet, que a velocidade com que as coisas acontecem e se propagam, as informações correm muito rápido na internet. Então, as coisas acaba sendo muito difícil você excluir informações, porque uma vez que você clica, você publica uma coisa, por exemplo, na sua rede social, mesmo que você vá logo na sequência e remova, alguém pode ter visto, alguém pode ter tirado um print da tela, e isso, muito dificilmente você vai conseguir remover 100% da internet. Então, e muitas vezes tem gente também que acha que tem uma falsa sensação de anonimato. Não, o que eu faço não tem, ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Na verdade, eu não vou ser localizado. Isso não é bem verdade, tá? Esses são agravantes aí do ambiente da internet. Vamos falar um pouquinho aqui, então, dos riscos, tá? Todos os sistemas estão conectados na internet, né? E aí a internet, esses sistemas, eles têm vulnerabilidades. Então, de onde vêm essas vulnerabilidades? Vem lá de projetos de desenvolvimento que não levaram a consideração desde a sua concepção, né? Não levou em conta a segurança dentro do projeto, erros de codificação do software, que aí acaba gerando bug,
falhas de configuração, né, que às vezes você vem lá com uma configuração muito aberta e a gente acaba esquecendo de fechar, deixando de fechar por desconhecimento, o uso inadequado, tudo isso, e até a complexidade, né, que muitos sistemas têm de integração e tudo mais, que acabam gerando pontos vulneráveis, fraquezas. E essas fraquezas, elas podem ser usadas por atacantes, elas podem ser exploradas por atacantes de diferentes natureza, né? Podem ser criminosos, que estão aí querendo tirar vantagem financeira, uma espionagem industrial para saber o segredo de outras empresas, podem ser governos, né, espionagem entre governos, e até mesmo os vândalos, né, que fazem pichação e tudo mais, que querem só causar transtorno. Então, tudo isso cria um ambiente de riscos, né, e aí todas essas vulnerabilidades, quando são atacadas, eles podem gerar coisas como invasão de contas, indisponibilidade, perda de privacidade, furto de dados e por aí vai, perda financeira, perda danos à imagem, né, tanto de empresas como de pessoas, e no pior dos casos aí até a perda da confiança na tecnologia em si, tá? Hoje a gente tem, falando ainda de riscos, né, e uma das coisas que a gente vê muito acontecendo são os ataques de engenharia social, né? O que é a engenharia social? Ela é basicamente a prática da má-fé, né? Para aplicar golpes. Então, são técnicas usadas pelos atacantes para quê? Para tentar enganar as pessoas, persuadir as pessoas a fazer aquilo que elas querem, a atuar de forma a diminuir a segurança, para quê? Para que os atacantes possam ter acesso às coisas que eles querem, né? Então, normalmente, eles acabam tentando convencer as pessoas, para quê? Para entregar suas senhas, entregar os seus códigos, instalar um malware, acessar uma página falsa que vai pedir informações. Então, isso é o que a gente chama de engenharia social, né? E qual é o principal mecanismo da engenharia social? É explorar os sentimentos humanos. Então, o sentimento de urgência, de medo, a ganância, né, a mentalidade, a distração até, e infelizmente também até a caridade, né, a empatia. Então, todos esses sentimentos humanos, a gente vê que podem ser explorados por atacantes através de métodos de engenharia social, né. E aí, quem já não recebeu, quem já não viu, olha, veja essa oferta maravilhosa, aquela televisão que custa normalmente 5 mil reais por 500, né? Então, aí tá lá querendo, né, tirar, uma exploração de um sentimento de tirar vantagem, né? Eu quero, né? E aí, toda essa exploração desses sentimentos que acabam levando a gente, nos colocando em risco, tá? Outros riscos que a gente está exposto aí na internet, acesso a conteúdos impróprio ou malicioso, né? Então, aí vai desde phishing e códigos maliciosos até aplicativos falsos, desafios perigosos, informação, aquela propagação de coisas violentas. Então, isso tudo são riscos que a gente tá exposto no uso da internet. Contato com pessoas mal intencionadas, né, que podem ter aí, até, infelizmente, questão de pornografia infantil, sequestro, e efeitos também comportamentais, né, a gente tem visto também bastante problemas de a exposição excessiva e o uso excessivo, isso gerando muita dependência, né, do uso da internet. Então, isso tudo são riscos que a gente está exposto quando a gente está acessando e usando a internet. Um exemplo aqui, eu trouxe alguns exemplos. Então, o phishing, né? O phishing é a mensagem, aquela página falsa, normalmente são páginas falsas que tentam enganar as pessoas, elas tentam se passar por alguma entidade, ou uma entidade conhecida, ou alguma coisa que você confia, né? Para quê? Para capturar as suas informações, para levar você a realizar transações como se fosse uma outra instituição,
né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, e como isso tem se propagado através das redes sociais. Então, as redes sociais, elas são muito legais para a gente, né, começar com os amigos, com os familiares, mas elas têm sido também um veículo grande de propagação de phishing, né? Aí eles vêm lá anúncios, vêm mensagens que não são verdadeiras e que tentam atrair os usuários para páginas falsas, né? E campanhas aí que eventualmente fazem as vítimas perderem bastante dinheiro, né? Perderem o acesso às suas contas, como por exemplo aqui o caso de phishing que queria capturar credenciais de rede social, como TikTok, e por aí vai, né? Tem phishing para todo tipo de coisa, principalmente para tentar capturar credenciais bancárias, credenciais de e-mail das pessoas, porque isso tudo se converte em dinheiro para os atacantes, né? Outra coisa também que tem acontecido bastante, né, a gente migrou muito para o uso do celular, né? Então, à medida que a gente migra para o uso de uma certa tecnologia, os atacantes, os golpistas também vão para aquele ambiente, vão tentar atacar para tirar vantagem. E aí a gente tem algumas notícias, por exemplo, de aplicativos maliciosos que são disponibilizados nas lojas. A gente sabe que a gente não deve instalar aplicativo que não seja de uma loja oficial, né? Mas, mesmo assim, tem atacantes, tem pessoas mal intencionadas que eles escrevem aplicativos e publicam nas lojas oficiais, e aí, às vezes, se passando por um aplicativo conhecido, né? Então, tipo, se fazendo passar até por aqui, no caso, pelo Pokémon, e você, se não percebe, se não presta atenção, você instala o aplicativo errado, que, na verdade, é um malware tentando capturar informações do seu celular, né? Ou então aplicativos que se disfarçam, né, de os cavalos de Troia, que a gente chama, né, que dizem fazer alguma coisa, mas na verdade estão fazendo outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito criterioso quando a gente baixa um aplicativo de uma loja virtual, porque senão a gente está trazendo um malware para dentro do nosso celular e que vai estar lá observando e capturando nossas informações e transmitindo isso para os atacantes o tempo todo, né? Opa, por que não está mudando? Opa, foi. Então, agora eu vou falar um pouquinho de prevenção. A gente já viu que problemas tem vários, né? E aí afetam diferentes idades, né? Afetam a gente, afetam os idosos, afetam as crianças. Então, vamos falar um pouquinho de prevenção, né? Não adianta só falar de problema. Como é que a gente se previne dos riscos que a gente tem na internet, para que a gente possa navegar de uma forma um pouco mais segura, né? A primeira coisa é uma postura, mudar a postura da gente, né? É mudar a forma de pensar. A gente reconhecer que a internet ela não tem nada de virtual, né? Acontecem golpes, as pessoas estão lá, as nossas interações com aquelas pessoas, com aquelas empresas, elas acontecem e elas trazem consequências reais para a nossa vida. Então, esse é o primeiro passo. Entender que a internet atua também na nossa vida, ela não é virtual apenas. E que a gente tem que incorporar esses hábitos de segurança na nossa vida. Não é uma vez, se eu instalei uma vez um antivírus no meu computador, está resolvido. Não, isso não é. A gente tem que adotar os hábitos, incorporar isso na nossa rotina, independente do local da tecnologia que a gente está utilizando, né? Então, aí, para se prevenir, a gente adota tanto a postura preventiva, como também as soluções técnicas. Tá? Então, as soluções técnicas, a gente adota, normalmente elas ajudam a gente a proteger das ameaças que já se conhecem, né? Então, eu sei que existe scan de rede, eu sei que existem ataques, então tá, se eu usar um firewall, o firewall vai me ajudar a prevenir. Vai, mas isso resolve? Não, ele não é bala de prata, né? Segurança a gente fala que é feita em camadas, a gente tem que adotar sempre várias medidas, para quê? Para que essas diferentes camadas dificultem um atacante de chegar até a gente. Então, basicamente o que a gente está vendo aqui, né? São camadinhas que a gente vai colocar, não existe uma bala de prata que resolva tudo.
Existem também as ameaças que não são totalmente conhecidas, né? E estão sempre se modificando. Então, a gente vê, por exemplo, a engenharia social, né, que eu comentei lá no começo, que são as técnicas que exploram os sentimentos e as fraquezas humanas. Não tem software que vai resolver isso, né? Então, é a gente adotar uma postura de desconfiar, é a gente adotar uma postura de não clicar em tudo que a gente recebe, e por aí vai, né? Então, a postura preventiva vai nos ajudar a prevenir ameaças que são comportamentais, as que não são conhecidas, e a gente, né, começa a ter um senso crítico, e aquelas que também não possuem solução, o único jeito, técnica, né? É a gente que vai ter que desenvolver senso crítico para isso. Então, desenvolver pensamento crítico é também uma medida preventiva bastante importante, tá? Bom, e aí falando de medidas técnicas, o que a gente tem de medidas técnicas que podem nos ajudar? A primeira delas é proteger os nossos próprios equipamentos. Como? Manter o equipamento seguro através de quê? De atualizações. Então, a gente sabe que os softwares, os sistemas, os aplicativos, eles sempre vão ter erros. E o que as empresas costumam fazer? Tá, nem todas, mas as boas empresas, elas, quando descobrem esses erros, elas corrigem, e aí elas disponibilizam para as pessoas as correções. Então, a gente tem que manter os nossos sistemas e os nossos aplicativos sempre atualizados, né? Então, tem que atualizar o sistema base e tem que atualizar as aplicações e aplicativos que a gente instala em cima dos sistemas, né? Então, os apps dos celulares. Não basta atualizar o iOS e o Android, tem que atualizar também os apps que a gente instala no nosso celular. E a mesma coisa para o computador, né? Eu tenho um antivírus, mas se o antivírus não estiver sendo atualizado frequentemente para que ele incorpore as novas ameaças descobertas, a gente também não vai resolver muito. A partir de um certo momento ele vai se tornar inócuo. Então, a gente tem que sempre manter atualizado aí os nossos antivírus, né? Fazer uso das configurações seguras disponíveis, que infelizmente o padrão que vem de fábrica de muitas coisas, ele não é um padrão fechado, ele é um padrão que vem com a segurança mínima. Então é bom a gente adotar a postura de quê? De fechar um pouquinho aquelas configurações para deixá-las mais seguras, né? E ser seletivo também na instalação de aplicativos. Não é sair instalando todo e qualquer aplicativo que a gente vê, né, na internet. Que legal isso, né? Esse aplicativozinho aqui faz a minha cara para quando eu ficar velho. Você tira sua foto, essa foto vai para algum lugar que você não sabe onde, e aí essa empresa passa a ter acesso a todas as suas informações. Então, vamos tomar cuidado com o aplicativo que a gente instala no nosso celular, né? Tem que ser seletivo. A gente precisa disso, eu preciso disso, né? Justifica eu ter isso no meu celular e dar acesso a todas as minhas informações que tem no meu celular para esse aplicativo, né? Bom, de qualquer maneira, existem também mecanismos para a gente selecionar que permissões a gente dá, mas a primeira passada aí, né, o primeiro cuidado eu preciso desse aplicativo, né? E se não, é melhor não instalar, tá? Em relação a crianças, né? Sim, as crianças nem sempre sozinhas conseguem usar os mecanismos de tecnologia adequados, né? Tem crianças de diversas idades, então existe um recurso disponível na grande maioria dos sistemas, que é o controle parental, né? Que é uma proteção adicional, que ele deve ser usado como um aliado, né, na proteção das crianças, mas ele não substitui o diálogo e a mediação, que é você estar do lado do seu filho e ensiná-lo, né, sobre os perigos, sobre os riscos. Então, e aí, as configurações parentais, a gente tem várias coisas que podem ser feitas lá, né? Desde questão de horário que a criança vai utilizar, o que é que ela pode ter acesso ou não, isso tem dentro lá do controle parental. E aí cabe a gente, né, os pais e mães adotarem isso, né? Um outro cuidado muito, muito, muito importante que a gente precisa adotar, né? E isso é também todo dia,
elaborar boas senhas. Eu sei que é difícil, né? É um inferno a quantidade de senhas que a gente tem que lidar todo santo dia, né? Para cada cartão é uma senha, para cada conta minha no trabalho tem uma senha, para cada conta minha de rede social é uma senha, para cada conta... Então, são tantas senhas que a gente quase acaba ficando maluco. Eu sei, eu concordo com vocês. E é para isso que existem, por exemplo, os programas gerenciadores de senha, né? Por quê? Porque se a gente... É difícil ter... o ideal é a gente ter uma senha para cada conta que a gente tem. Não reutilizar senhas. E se fazer senhas boas, né? Fazer senhas que não usem nossos dados pessoais, que não contenham informações que possam ser encontradas nas nossas redes sociais, em documentos, senhas fracas como não usar a sequência de teclado, isso tudo são senhas que os atacantes podem descobrir, é muito fácil do atacante descobrir, né? E aí, se você reutiliza essa senha em mais de uma conta, quando ele descobre em uma, ele consegue ter acesso a todas. E acreditem em mim, vocês podem achar, ah, não, ele não vai saber. Sim, eles vão saber, né? Hoje existe até um mercado negro de credenciais descobertas no que a gente chama de underground, né? Então, na dark web, senhas de usuários são vendidas, né? E aí eles saem rastreando aquela conta daquele usuário em diferentes lugares e conseguem acessar várias contas das pessoas. Então, dica, cuidem das suas contas, né? Criem senhas que não sejam muito simples, que não usem sequências, né? O ideal é usar senhas longas. Então, a gente tem um centro lá da United Kingdom que ele fala assim, escolha 3 palavras, monte uma frase, né? Isso ajuda você, vai ser longa, né? E você não vai repetir, para você nunca repetir isso em diferentes lugares, tá? Aí, como eu falei, use a tecnologia a seu favor, né? Adote um programa gerenciador de senha para que você facilite, né, você não ter que ficar memorizando, então você só precisa guardar a senha de abrir o cofrezinho de senhas, né? E nunca informem as suas senhas, seja por e-mail, seja por telefone, seja por mecanismo de mensagem, né, aplicativo de mensagem. Não compartilhem as suas senhas, muito menos com desconhecidos, né? Porque isso leva, com certeza, você a comprometer a sua conta, você cair em golpe. Então, eu sei que é difícil, né? Às vezes eles são muito convincentes quando eles te ligam, olha, eu estou de tal lugar, eu preciso confirmar se você está acessando o nosso sistema, então, olha, vou te mandar uma informação e vai chegar para você um código, eu preciso que você me confirme qual é esse código. Pelo amor de Deus, né? Não informem códigos e senhas por telefone ou por mensagem, tá? Porque você vai acabar sendo vítima de golpe. E uma coisa que a gente tem batido muito, por isso que está grifado aí, né, no final, habilite a verificação em 2 etapas. Então, a verificação em 2 etapas é uma camada extra que a gente coloca, para quando você for acessar os sistemas das suas contas, ele vai pedir um segundo fator, um segundo elemento. Isso ajuda de qual forma? Porque se a sua senha for vazada, por exemplo, né, você colocou num site falso sem querer, ou um site onde você tinha uma conta, teve um vazamento de dados e alguém teve acesso à sua senha, ele vai precisar passar por uma segunda etapa de verificação para conseguir efetivamente acessar a sua senha. E é aí que você consegue proteger. Você não vai ser liberado o acesso só porque foi descoberta a sua senha. Então, super importante, habilitem a verificação em 2 etapas em todas as suas contas que tiverem esse recurso disponível. E aqui uma dica extra, de preferência usem aplicativos, né, ou a chave física, eu sei que isso é chato, mas pelo menos o aplicativo. Não confiem apenas no SMS do celular, porque se o celular for roubado, a pessoa que roubou vai ter acesso ao SMS se tiver com o teu celular na mão. Então, o ideal é usar um aplicativo de celular para você fazer esse mecanismo de geração de senha ou usar o token físico, né? Esse já é um pouco mais elaborado, né? Que mais, né?
Outros cuidados, fazer backups, então, e manter os backups separados, não desconectados do seu computador ou do seu celular, né? Porque se você tiver uma perda, roubou o celular, queimou o computador, você consegue recuperar essas informações, né? Manter aquela postura preventiva que eu já falei lá atrás, que é não clique em qualquer link, não abra qualquer anexo que mandou para vocês. Eu sei que a curiosidade mata, a gente fica lá, né? Aí vem aquele e-mail, veja as fotos de tal pessoa. Pensem 2 vezes, controlem, não abram, né? Vem sempre aqueles linkzinhos de mensagem bonitinho que o pessoal circula pelos aplicativos de mensagem, distribui mensagem, não clica, né? Pense 2 vezes antes de clicar, veja se aquilo realmente é necessário, veja se aquele link é um link confiável ou não, porque senão você pode estar se expondo a páginas falsas, a instalação de malware no seu computador, no seu celular, né? E aqui, falando de privacidade, eu vou puxar aqui, na verdade, eu vou lá e depois eu volto para cá. Cuidem da privacidade de vocês, né? Por quê? Porque, principalmente com aquilo que você divulga nas suas redes sociais, pense que a rede social ela é um local público, tá? Tudo que você publica ali, por mais que você tente restringir ao conjunto de contatos, eventualmente isso pode, né, ser repassado, aquilo pode ser tirar uma foto, as configurações das redes sociais eventualmente mudam e sem querer você acaba sendo exposto sem saber, sem querer. Então, tome muito cuidado com a informação que você publica, né? Principalmente onde você mora, o seu e-mail, o seu telefone, e não usar isso também, como eu já falei atrás, para compor senhas, porque rede social, a informação de rede social, ela acaba mais cedo ou mais tarde sendo vista, e aí aquilo pode ser usado contra você em diferentes situações, desde descobrir a sua senha até, eu vou falar mais adiante, numa questão de emprego, de uma entrevista para emprego, né? Então, seja seletivo, né? Coloque o seu perfil sempre como um perfil mais restritivo possível, né, com o mínimo número de pessoas que podem ter acesso a certas informações, criem contextos, né? Tem coisas que você compartilha só para a família, coisas que você compartilha só para os melhores amigos, tem coisas que você compartilha para os seus colegas de trabalho, e seja seletivo ao aceitar os contatos, porque também faz parte aí da engenharia social, atacantes tentarem se conectar às pessoas, se fazendo passar por alguém conhecido, alguém famoso, né? E aí, a partir desse momento, ele passa que você aceita um contato, você acaba dando acesso a todos os outros contatos que estão dentro da tua rede. Você acaba expondo as outras pessoas, né, a sua família, os seus amigos. De novo, seja cauteloso aí a dar acesso ao aplicativo, né? Porque as redes sociais oferecem, né, acesso para aplicativos, e cuidado, uma vez que você permite um acesso, eles podem capturar várias informações do seu perfil e dos seus contatos. Então, seja muito criterioso ao permitir que aplicativos disponibilizados em redes sociais, eles tenham acesso aos seus dados, né? E também aos grupos e comunidades que vocês se associam. Uma vez que você se associa a uma comunidade, ela vai passar a ter acesso às suas informações e também aquilo vai começar a ser eventualmente divulgado nas suas redes sociais. Então, cuidado com a imagem que você cria participando desses grupos e dessas comunidades. E, de novo, assim, pensamento crítico, né? Não acredite em tudo que você lê na rede social, porque a gente tem visto esse problema grande, né, das fake news. Cheque sempre as informações antes de você compartilhar aquilo, não repasse boato, porque isso pode gerar pânico, isso pode gerar questões de ódio. A gente está vendo, né, o quanto a sociedade tá complicada nesse sentido. Eu vou voltar aqui para falar um pouquinho dos golpes que eu tinha falado, que eu pulei para falar de privacidade, e vou falar aqui um pouquinho sobre também a prevenção de golpes, tá? Então, como eu falei lá atrás, engenharia social, eles estão sempre tentando convencer você a fazer alguma coisa. E aí, como é que a gente previne de golpes de engenharia social? Desconfiando. Desconfiança é a palavra básica, né? Desconfie de mensagens que vêm aí com ofertas maravilhosas, de ganhos astronômicos, o emprego dos sonhos, que você só vai trabalhar 5 horas por semana, vai ganhar 10 mil reais.
aquela senso de urgência, né, de, você tem que fazer isso, senão você vai perder o seu acesso, pedidos de atualização de dados e de, meu contato mudou, adicione meu novo contato. Então, isso tudo são indícios que a gente precisa levantar um flagzinho, né, desconfiar logo de cara, né, perguntar, né, questionar, sabe, por que eu fui escolhido? Vem aqueles e-mails, você foi escolhido, você vai ganhar uma herança, não sei o quê. Faz sentido realmente isso? Eu tenho familiares que eventualmente, né? Então, assim, a gente tem que criar um senso crítico para a gente evitar de cair nos golpes, né? E usa a sabedoria popular, né? A gente sabe lá que quando a esmola demais o santo desconfia, é bem isso, né? E também se é uma oferta, se alguma coisa é bom demais para ser verdade, é bem provável que ele seja um golpe. E dica básica, nunca responda, né? Tem aquelas mensagens oferecendo, não respondam, né? Simplesmente ignore ou, eventualmente, denuncie. Se for um perfil de uma rede social, denuncie aquele perfil. Se veio por mensagem de WhatsApp ou coisa assim, denuncie o perfil. Se você não estava esperando aquela mensagem, se o conteúdo daquela mensagem é enganoso, né, denuncie o perfil, que aí vocês vão estar ajudando a proteger não só você, mas outras pessoas também. Tá? E aí, falando um pouquinho de proteção dos filhos, né? Então, como eu falei, existem mecanismos tecnológicos, né, como como fala? Fugiu agora a palavra que a gente falei lá no começo, mas nada disso, os mecanismos tecnológicos, eles não vão ensinar o que é risco para as crianças, né? Eles vão bloquear certas coisas, mas esse senso crítico, né, de desenvolver a inteligência da criança para que ela possa aprender e se defender no uso da internet, isso vem do pai, da mediação, né, nem da relação entre pai e filho e de explicar, né? Dê o exemplo, estimule o diálogo, né? É isso que vai ajudar a criança a desenvolver a própria segurança, né? Reforce a questão de cuidado com estranhos, né? Para que eles não abram uma webcam com estranhos, não marquem encontro com estranhos. Tudo isso são questões que a gente precisa ensinar os nossos filhos para que eles aprendam a se proteger, tá? Ensine sobre privacidade e também a proteger a privacidade do outro, né? Então, não é pegar, sair tirando foto e fazendo vídeo de tudo e publicar na internet. Você tem que pensar na privacidade do próximo também, né? E quando você fizer a mediação, quando você estabelecer restrições, estabeleça a regra, né, e cumpra a regra, e deixe claro, né, olha, você não vai poder acessar a internet de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, você vai ter que fazer a lição de casa, você vai ter que fazer o dever, você vai ter que fazer tal coisa, né, da casa. Então, é importante sempre criar a regra e fazer cumprir o combinado, né. Respeitar os limites de idades, né, das redes sociais, dos sites. Não é à toa que, né, existe um limite lá de 13 anos de idade para o Facebook, para as redes sociais. Então, isso foi estipulado na lei americana e é de lá que vem essas grandes maioria das redes sociais. Então, respeite isso, né, que é o tempo que o seu filho precisa para que ele passe a desenvolver mecanismos de proteção, de entendimento para que ele possa se proteger, né, e não exponha os seus filhos excessivamente. Então, tirar foto, publicar 1 milhão de fotos lá na internet, quando ele crescer, ele pode se sentir mal com isso. A gente tem que pensar no futuro da gente e das crianças, né. Em relação à nossa vida profissional, a gente tem que cuidar da nossa imagem. Então, primeira coisa, antes de divulgar uma informação, um post numa rede social, avalie como aquilo pode afetar o teu trabalho hoje e o teu processo seletivo num emprego futuro, né? Tem boa parte das empresas que hoje usam redes sociais, vasculham informações em redes sociais para analisar o perfil dos candidatos, e isso é determinante, em muitos casos, para aceitar ou não o candidato para uma vaga, né? E o contrário também é verdadeiro, né? A sua conduta, mesmo que você já tenha um emprego, você pode perder esse emprego. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um mau uso de uma mensagem de Twitter. Então, um executivo que ele era torcedor, né, de um determinado time,
era um clássico lá, Corinthians em São Paulo, e ele era torcedor do Corinthians, mas a empresa dela era patrocinador de São Paulo. E ela vai, e a pessoa foi lá, o executivo da empresa, da Local Web, pôs um Twitter criticando, né, a empresa da qual ela era patrocinadora. Né? Ele foi demitido. Né? Então, assim, pensem 2 vezes antes de publicar e analisem, especialmente se você está afetando, né, a sua empresa. Cuidado sempre que você pode ter pessoas da tua rede profissional, seus colegas de trabalho, seus chefes e seus colegas de trabalho na tua rede social. Então, isso vai estar te expondo, mesmo que se você esteja no outro dia de folga, né? Aquele churrascão com os amigos, bebendo todas e mais alguma coisa, tem certeza que você quer colocar essa foto de você lá bêbado com os seus colegas numa rede social que o teu chefe está lá, e aí no dia seguinte, eventualmente, você está com uma ressaca daquelas e aí você não vai trabalhar? Então, muito cuidado, né, com aquilo que você coloca disponível e para quem você disponibiliza, né. Outro cuidado também é com relação a filhos, especialmente agora, né, que muita gente trabalhando de casa, aí a criança tem acesso eventualmente a um celular corporativo, aí tira uma foto, compartilha num grupo de trabalho, e aí? Então, cuidado, né? Tente separar aí um pouquinho os assuntos profissionais da vida pessoal, é difícil, mas principalmente quando você vai estar lidando com crianças na sua casa, tentar evitar de deixar que crianças usem o celular corporativo ou aplicações, né, o computador na hora em que você está trabalhando, para evitar que que essa vida interfira uma na outra, né? E orientar também, né, os familiares para que eles não divulguem informações sobre a sua empresa e sobre a vida profissional, né, para que isso não impacte você no futuro. Para a empresa, né, uma das coisas importantes a se fazer é criar um código de conduta, é criar uma política de uso aceitável. Então, deixe claro para os seus funcionários, né, o risco do uso de redes sociais e quais são as regras, tanto para uso dentro do expediente, como qual é o comportamento esperado quando aquela pessoa usa a rede social para divulgação profissional. Né? Então, é super complicado você eventualmente poder publicar numa rede social alguma coisa que era sigiloso da sua empresa, né? Ou emitir opiniões que comprometam a empresa. Então, a empresa precisa deixar muito claro numa política o que é que as pessoas, né, o que é que as pessoas podem ou não podem fazer quando estão associando, fazendo postagens usando o nome ou a marca da empresa, né? Então, invistam em treinamento, em campanhas de conscientização, né? Então, eu sei que o tribunal está fazendo isso, estou aqui por conta disso, né? E cuide da imagem. Então, tenha sempre aí, observem nas redes sociais as ações que envolvem nome de empresa, as opiniões do público em geral, para que você consiga proteger a sua imagem, identificar potenciais riscos de danos à sua imagem e tudo mais, né? E aí, materiais de apoio, o que a gente tem de disponível, né? Que a gente tem, tudo que eu falei aqui, tem isso e tem muito mais disponível para vocês consultarem. Então, a gente tem aqui o portal Internet Segura, que tem materiais aqui para todas as idades, né? Para criança, para adolescente, para pais e educadores, para o público, né, terceira idade, os 60 a mais. Tem material para o público técnico, né, para quem administra sistemas, para quem administra redes, e também material aqui de interesse geral. Então, recomendo fortemente vocês acessarem lá o site internetsegura.br, e aí eu vou dar alguns destaques aqui, que material para crianças. Então, a gente tem lá uma série de materiais que tem, inclusive, além de dicas, né, que é o Internet Seguro aqui para crianças, tem vários brinquedinhos, tem jogos, tem passatempos, tem personagens que a gente criou aqui, que a gente tem nos nossos materiais, personagens do bem, personagens do mal, e é possível montar, né? Então, tem a folhinha que você pode imprimir e usar para fazer montagem, tem joguinho de adivinhação, de montagem, de quebra-cabeça, então, de memória. Tem bastante material para você levar para o seu filho e ajudar a criar esse senso de segurança na internet, tá? Já aqui outros públicos e interesse em geral, eu destaco algumas coisas que
a nossa cartilha, né, o site cartilha.cert.br, ele tem lá os nossos, além do livro de segurança, a cartilha de segurança para a internet, a gente tem os fascículos de segurança, né, da internet. Esses fascículos, eles abordam alguns tópicos específicos de diferentes temas. Então, tem sobre senhas, tem sobre verificação em 2 etapas, tem comércio eletrônico, vazamento de dados, proteção de dados. E a gente lançou semana passada um fascículo que é sobre furto. Travou de novo, né, pessoal? Sim. Sim, travou. Espera que ela retorne. Já está quase no finalzinho. Alô? Oi. Oi, tá bem aí? Eu escutei. Agora, Tá. Deu uma travada, mas agora você voltou. Tá, então tá bom, vou continuar aqui, tá? Você parou no lançamento dessa semana. Ah, tá legal, tá. Então, voltando aqui, a gente lançou semana passada o fascículo de furto de celulares, que são dicas preventivas, né? O que você tem que fazer para, se numa eventualidade de um furto de celular, você não ser vítima de golpes, né? Não abusarem do seu celular para invadir contas, fazer transações financeiras, e tem o que você fazer se acontecer o furto do celular, tá? Aí, outros materiais de outros interesses, a gente tem aqui a campanha anti-spam, que tem videozinhos muito legais que explicam o que é o spam e a prevenção. Tem internet com responsa vai às compras, e tem materiais aqui para um público já mais técnico. Então, a gente fala, o BCP, NIC-BR são boas práticas que devem ser adotadas pelas pessoas que administram redes e sistemas para evitar que elas sejam geradores de ataque, que elas sejam geradores de problemas na internet. Tá? Tem também um projeto nosso aqui do NIC, que o CERT participa, que é o cidadãonarede.nic.br. O Cidadão na Rede são vídeos curtinhos, de 15 segundos, sobre diferentes temas. A gente trabalha aqui, tem segurança, tem N temas, né? O foco nosso aqui do CERT é segurança, e aí vocês vão poder entrar lá e pegar várias dicas de segurança em videozinhos bastante curtinhos. Tem uma outra campanha que a gente participa, né, que é uma iniciativa multissetorial aí, para uso seguro da internet, que é a campanha Fique Esperto. Aliás, eu diria que logo vocês devem receber uma mensagem de SMS aí no celular de vocês. Logo eu digo, até o final do mês, né, o começo do mês que vem, tá para sair uma campanha nova. Então, é uma iniciativa que envolve aí as várias empresas, né, a Conexis, que tem meu Deus, fugiu o nome agora, Associação das Grandes Empresas de Telecomunicações Brasileiras, tem a Brint, tem a Anatel, tem o NIC, e o WhatsApp, e a Febraban. A gente trabalha todo mundo junto para produzir dicas que vão ser transmitidas por celular para as pessoas, né, se prevenirem aí de golpes, tá? E aí, para o público técnico, a gente também trabalha com o desenvolvimento de boas práticas com base nos incidentes que a gente percebe mais, né? Então, o objetivo aqui é fomentar a adoção de boas práticas de segurança para que isso ajude a diminuir os ataques e os incidentes na internet. Então, aqui tem vários materiais que o pessoal técnico pode usar. E, por fim, eu vou encerrar minha apresentação aqui dizendo que a internet é um espelho da sociedade. Então, se você não gosta do que você vê, quebrar o espelho não é a solução. A gente precisa melhorar. E é para isso que a gente conta com a ajuda de vocês, de todos vocês, para tornar a internet um lugar mais seguro. Muito obrigada e vamos para as perguntas. Muito bom, Lucimara. Nossa, muito esclarecedor, muito didática, muito boa a sua apresentação aqui hoje. Tivemos várias perguntas, fizemos alguma seleção aqui, agrupando. Quando você falou ali de gerenciamento de senhas, né, de software de gerenciamento de senhas, vários colegas estão perguntando se você pode sugerir, né, esse nome de software de gerenciamento de senhas gratuitos.
Ai, gente, a gente aqui no site, a gente não pode sugerir nomes específicos de software. Eu lamento, né? Mas, assim, se vocês fizerem uma busca, o Google é amigo, né? Procura lá por melhores softwares, free software de gerenciadores de senha. Vocês vão ter boas dicas no Google. Eu lamento. A gente particularmente não pode influenciar nesse sentido, falar marcas ou coisas assim, tá? A gente entende. Estão perguntando também se os aplicativos gerenciadores de senha nativos do celular, se eles são confiáveis. Então, existe um problema, a gente não faz um descrédito total, mas existe um pequeno problema quando você, no caso de celular furtado, né? Assim, pode existir um problema que se a sua senha, na verdade, se a sua senha for muito simples, seja para abrir o celular ou para quem não tem uma senha muito boa no celular, usar os gerenciadores próprios acaba sendo um problema, né? Os gerenciadores dele. Então, se você tem uma senha boa, uma senha forte, é relativamente tranquilo de usar. Mas se não, e eventualmente o seu celular cai na mão de um terceiro, isso pode se tornar um problema, né? Então, principalmente se a pessoa pegar o teu celular desbloqueado, né? Aí se torna um problema. É melhor você pensar num gerenciador que ele tem uma senha separada, segregada, né? Para você não cair no problema de o celular está destravado e a pessoa pode ter acesso facilmente àquilo já diretamente. Um outro colega perguntou: o uso de senhas, tokens, etc., não poderia ser substituído, em geral, pela leitura biométrica através de leitura digital ou leitura facial? Qual o motivo que não é utilizado isso em grande escala para instituições públicas, bancos e etc.? Bom, assim, eu sei que existem algumas dificuldades técnicas, né, de reconhecimento facial, nem sempre de voz e de tudo mais. Informações biométricas, elas são, dependendo de como ela for capturada, ela pode não ser fácil de comparar. Quero ou não, acaba sendo um match, né? Você tem que ler a impressão digital, a biometria da pessoa, e você tem que comparar com a informação que você tem. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês viram, um tempo atrás até os bancos tentaram implementar isso. Hoje, a única implementação que eles fazem é usar a biometria do próprio celular para você abrir. Isso é bom? Até certo ponto né? Se você tem cuidado também com a sua senha de celular. Por quê? Porque a biometria do celular, por exemplo, quando você habilita, você também acaba tendo que colocar uma senha para o caso de a biometria não funcionou, ele faz o quê? Ele reverte para uma senha. Né? Então, se você não cria uma senha forte, você habilitou a biometria, tudo bem, mas se a biometria falha, e aí ela reverte automaticamente para pedir uma senha, se a senha não for forte, a biometria não vai funcionar, ela vai cair. Né? Então, existe essa falha nos processos de uso de biometria intrínseca nativa dos aplicativos, né, dos celulares, e por outro lado, então eu vou pedir que você abra a minha câmera, tire uma foto, e aí ele vai comparar essa foto com uma outra foto que ele tirou. Isso muitas vezes dá problema e acaba falhando a autenticação. Então, a biometria ela tem uma falha grande de validar, né, dependendo da situação, da condição. Então, acho que por isso tem travado um pouco o uso da biometria. Mas sim, é melhor usar a biometria no celular do que depender só de uma senha? Sim, é melhor, mas precisa proteger também o celular com uma senha forte, porque se a sua senha for fraca e o seu celular for roubado, o que vai acontecer é que o assaltante, né, o meliante, ele vai conseguir trocar a sua biometria pela dele. E aí vai falhar todo o mecanismo de autenticação que você tem nos seus aplicativos instalados, inclusive do seu banco. Né? Então, é importante no celular. Tem biometria? Tem, mas precisa ter uma senha forte também. Ok, já são 4h10, eu vou selecionar, tiveram várias perguntas, depois eu até mando para você. Desculpa aí que teve essas falhazinhas que aconteceram no meio, né? Lucimara, estão perguntando se você vai disponibilizar a apresentação. Vou sim.
Tá. Então, pessoal, ela vai disponibilizar para a gente, aqui da equipe da SEDUP, e a gente encaminha, né, para os participantes. De qualquer maneira, também a gente vai publicar lá no site do CERT-BR, né? Então, se você entrar lá, cert.br/palestras, vai estar lá disponível. Não sei exatamente hoje com certeza não, porque quem coloca isso está fora, mas eu disponibilizo para vocês e lá no nosso site vai estar disponível também. Tá certo. Então, vou escolher mais uma outra pergunta aqui. Só de abrir um e-mail já há risco de invasão do computador e roubo de dados? Acho que é o e-mail, talvez. Assim, sim e não. Normalmente sim. O que acontece? Depende do software de e-mail que você está usando e das configurações que estão neste software de e-mail. Então, como eu disse lá na apresentação, tem muitos sistemas que eles vêm com configurações que não privilegiam a segurança, ele privilegia a facilidade de uso, né? Então, tem softwares de leitura de e-mail que automaticamente, a hora que chega uma mensagem, ele já abre imagens, por exemplo, ele executa, né, os links que vêm coisas em anexo. Então, se o software não estiver adequadamente configurado para não fazer essas ações automáticas, sim, você tem um risco de, ao abrir a mensagem, você já ser infectado com algum tipo de malware que eventualmente pode ter sido enviado num e-mail, né, ou algum link que ele acessa. Então, assim, é preciso tomar cuidado de configurar os softwares de leitura de e-mail para que eles não executem ações automáticas ao abrir um e-mail. Ok. Bom, pessoal, tivemos várias contribuições aqui, algumas perguntas meio similares do que já foi falado, né? Mas em virtude do horário, não vamos conseguir responder todas, mas de antemão eu já agradeço a apresentação, que foi brilhante, excelente, esclarecedora. Muito obrigada, viu, Lucimara, por trazer tantos conhecimentos de uma forma tão didática, né, pessoal? Passou tão rápido que a gente nem sentiu. Espero que eu não tenha falado depressa demais. Eu sou muito tagarela. Mas, assim, muito boa a apresentação. A Beatriz já colocou aí no chat o link da avaliação de reação para que vocês possam estar respondendo. Vários colegas no chat aqui agradecendo, dizendo que a palestra foi excelente. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Adorei estar aqui com vocês, de verdade. Muitíssimo obrigada. E aí, a gente, quando a gravação tiver sido editada, a gente já tiver o material já consolidado, a gente informa para vocês, tá, pessoal? Onde vai ficar disponível a gravação dessa palestra da Lucimara. E eu vou disponibilizar assim para vocês, até porque tem uma série de links lá que são importantes, né, de material para vocês. Então, quero ver a contagem de acessos aqui subindo, hein? Isso. Vários colegas colocaram, ela colocou muitos links na apresentação. Acho que foi. Pode ficar por isso tranquilo. que tá ótimo. Então, a gente se compromete de repassar os slides para os colegas. Mais uma vez, eu agradeço a participação da Lucimara e de todos os colegas que acompanharam até aqui. E a gente espera a participação de vocês amanhã no último evento da Semana de Segurança da Informação da Justiça Federal da Primeira Região. Uma ótima tarde. Ótima tarde para todos, gente. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa, por toda a sua paciência aí com tudo. Obrigada, gente. Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.